Vamos nos inspirar um pouco no nosso dia de hoje e falar de um tema que eu acho que é super em alta, super desafiador e que a gente sempre se questiona. Autoestima. Como que a gente define, ou a gente entende, a gente desenvolve autoestima? A primeira coisa que eu acho importante aqui a gente já esclarecer que a autoestima ela tá muito além do que a gente geralmente conhece, né? Então a autoestima não é só sobre eu me acho bonita ou eu não me acho bonita. Eu sou muito arrogante, então eu tenho uma autoestima muito alta, ou então eu sou uma Zé Ninguém, farroupilha, eu tenho uma autoestima muito baixa. A autoestima ela é composta por diversos fatores, diversos pontinhos que juntos eles formam o que a gente pode chamar de uma boa autoestima ou uma autoestima alta. O que é importante que eu quero trazer aqui para vocês é que nem sempre a gente ter algum desafio em um desses pontos significa que a gente vai ter uma baixa autoestima, mas às vezes é só um desafio maior que a gente tem num pontinho ou no outro. Bom, e para falarmos de autoestima, eu quero trazer para vocês uns pilares que Nathaniel Branden, que é um autor que estudou muito autoestima, ele conceitua e que é como se fossem pilares para a gente fortalecer, e fortalecendo todos esses pontinhos, ele fala que a gente conseguirá desenvolver uma boa autoestima. Primeiro pilar, viver consciente, ou seja, viver no presente. O que ele quer dizer com isso? Que todas as vezes que a gente estiver num passado ou que a gente estiver num futuro, muito possivelmente a gente vai estar sofrendo. E eu já falei isso aqui pra vocês. Quando a gente está lá no passado, a gente tá o quê? Geralmente remoendo uma coisa que já foi, remoendo uma situação que a gente gostaria que tivesse sido de um jeito e foi de outro, alguém que nos magoou, alguém que nos feriu, um arrependimento de algo que a gente fez que não foi bom. Então tá no passado traz a gente para todos esses sintomas mais depressivos, né, mais angustiantes, mais de tristeza. E se a gente tá no futuro, então muito possivelmente a gente tá ansioso pensando o que é que vai ser, ou com uma preocupação, será que eu vou conseguir, será que eu vou ter, que geram também na gente sentimentos de muito desconforto, né? Sentimentos de ansiedade. Quando a gente está ancorado no presente, quando a gente está vivendo de maneira consciente, significa que a gente está no único lugar, no único momento em que a gente pode mudar alguma coisa. E fiquem com essa chavinha aí, fiquem com isso, que vai ser muito importante para um outro pilar, porque ficar no momento presente, consciente do que eu estou fazendo aqui e agora, significa que eu retomo o meu poder de mudar alguma coisa que esteja desconfortável. Se eu estou em qualquer um desses outros dois lugares, seja no passado, seja no futuro, eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu não consigo mudar o meu passado e eu não consigo antecipar o meu futuro. Então eu fico de mãos atadas. Ou seja, primeiro pilar, desenvolvermos a nossa capacidade de ficar consciente no momento presente. Segundo pilar, pratique a autoaceitação. E aqui, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, que sempre gera dúvida, autoaceitação não é conformismo, são coisas completamente diferentes. O conformismo é quando a gente sabe que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não tá boa e a gente se joga no sofá e não faz absolutamente nada. Eu fico ali conformada com aquela situação horrorosa, sabendo que existem possibilidades diferentes, mas eu escolho ficar com a bunda no sofá e não me mexer. Autoaceitação é uma outra coisa. A autoaceitação é quando a gente se aceita exatamente do jeito que somos e que a partir do momento que nos aceitamos, aí então as portas da mudança elas se abrem. Aqui é algo que eu falo sempre quando eu tô falando de constelação, que antes da gente mudar qualquer situação desafiadora que a gente descobre na nossa vida, a gente precisa primeiro aceitá-la. Aceitar que aquilo faz parte da gente, aceitar que aquilo aconteceu com a gente, aceitar que somos diferentes e que nem sempre aquilo que vai ser comigo vai ser com outra pessoa. Mas que quando eu aceito aquilo, eu falo assim, ok, eu sou dessa maneira, mas
Será que existe alguma outra coisa que eu possa fazer para melhorar, para me desenvolver, né? Para movimentar alguma coisa nisso que talvez me gere algum desconforto? E aí então a gente parte do princípio que a partir do momento que eu aceito, aí então eu consigo fazer diferente. Um grande exemplo aqui que a autoestima traz e que é quando a gente vai associar essa autoaceitação é a comparação. A gente tá sempre se comparando. Eu não gosto do meu corpo, então eu me comparo com o corpo do outro. E aí começa a infinidade de coisas, né? De inferioridade, de insegurança. E aí eu vou querer fazer 7 milhões de procedimentos estéticos para eu conseguir ficar com o corpo daquela outra pessoa. Que é o quê? Eu não me aceito em quem eu sou. E aqui quando eu tô falando de corpo, eu trago até para vocês a gente pensar na fisiologia, no biotipo do nosso corpo. Existe uma coisa que eu falo, gente, para todo mundo, que é estrutural. Você tem um biotipo, você tem ossos de tamanhos diferente dos meus, você tem uma altura diferente da minha, você tem massa muscular, massa de gordura diferente da minha. Como é que num lugar que os meus ossos são diferentes dos seus, a minha altura é diferente da sua, como é que eu posso querer ser exatamente como você? Uma coisa, e aí é onde eu falo, aqui entra a autoaceitação. Eu sou assim, os meus ossos são assim, essa é minha altura. Eu posso fazer alguma coisa, talvez para me sentir um pouco melhor? Sim, vou fazer exercício físico, vou me alimentar bem, vou cuidar da minha pele, vou ter práticas de autocuidado. Aí ótimo, né? Me coloco para fazer isso, mas eu me aceito do jeito que eu sou, eu me aceito como eu vim, as coisas que acontecem comigo, principalmente na vida, quando a gente começa a se comparar. Por que é que ele tem o carro e eu não tenho? Por que é que ele faz isso e eu não faço? Por que é que ele tem um relacionamento saudável e eu não tenho? Isso coloca a gente lá pra baixo. E sim, eu já fiz um vídeo aqui sobre comparação, então quem não assistiu, assista, porque vai casar certinho com esse ponto da autoaceitação. E aqui então é o lugar da gente falar o quê? Eu aceito aquilo que a vida me traz, eu aceito como eu sou, eu aceito as minhas qualidades, eu aceito os meus desafios. E a partir daí, então, só aceitando quem eu sou, primeiramente, eu posso pensar em o que vou fazer para melhorar, o que vou fazer para me desenvolver, para aprimorar aquilo que desejo. Próximo pilar, autorresponsabilidade. Vejam, né? Vocês estão começando a perceber tudo que eu venho falando por aqui, e a gente já falou então de comparação, de autorresponsabilidade, faz parte da gente construir uma autoestima saudável, uma boa autoestima. E a autorresponsabilidade, vocês já sabem, já falei por aqui, é o que? A gente não culpabilizar as outras pessoas. A situação que eu tô hoje na minha vida, seja ela qual for, eu sou responsável por ela. Se eu causei alguma doença para mim, eu sou responsável por ela. Se algo está acontecendo na minha vida, eu sou responsável por ela. Desde as partes mais concretas e específicas e claras e visíveis, até as partes mais sutis de mundo simbólico e daquele mundo que é mais invisível, é mais misterioso e a gente não consegue ver tanto, não é tão palpável. Mas tudo isso é minha responsabilidade. É o momento que eu falo assim, eu preciso assumir as escolhas da minha vida. E aqui é um lugar muito interessante onde a gente vai falar assim, a partir do momento que você é adulto, você passa a fazer escolhas. E fazer escolhas é exatamente se tornar responsável por absolutamente todas as consequências das suas escolhas. Aqui é onde a gente tem que abandonar o nosso papel de criança, a gente tem que abandonar o nosso papel de ser dependente de outras pessoas, do papai, da mamãe, da vovó, e assumir o nosso papel de autorresponsável pela nossa vida. E que a partir de agora, todas as escolhas que eu fizer, elas vão ter consequências. Qual é a consequência que você quer vivenciar? Você está num relacionamento ruim, você quer ficar? É sua consequência o que vai vir dali. Você está no emprego que não te faz bem e você quer ficar? É sua consequência o que vai acontecer de você ficar ali. Não entendam isso como, então você está falando que é muito fácil, do dia para a noite eu vou sair do emprego. Não, mas existem steps, existem passos que você pode dar até você conseguir sair do emprego que você quer e que não te faz bem. Então, escolher ficar ou escolher planejar e construir o seu processo para que você saia dali e tenha outros ganhos e traga mais sanidade para sua vida, seja o trabalho, seja o relacionamento, seja a família, o que for, é de sua responsabilidade. A autoestima
está intimamente ligada com a autorresponsabilidade, porque, pensem bem, quando você se sente capaz, quando você se sente poderoso e você entende que você pode criar aquilo que você quer, resolver os seus problemas e tomar o seu poder para você, se empoderar da sua força, aí vem uma autoestima, vem um lugar de que você fala, uau, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Isso é a gente fortalecer a nossa autorresponsabilidade. Um outro pilar que eu acho ele é muito importante e eu acho que é um dos que talvez a gente mais escorregue na nossa vida, que é praticar a assertividade. E o que ele quer dizer aqui com assertividade? Inclusive eu junto até com os 4 compromissos toltecas em que fala, seja impecável com a sua palavra. A gente não pode, lembrem-se disso para sempre, tá? A gente não pode saber como alguém vai interpretar a nossa fala. Cada um vai receber aquilo que a gente tem para dizer de maneiras distintas, de acordo com a experiência do que aquela pessoa já vivenciou, de acordo com os sentimentos, com as emoções que ela tá naquele dia. Eu falar uma coisa para minha mãe, ela vai receber de um jeito diferente do que minha irmã vai receber, diferente do que o meu companheiro vai receber, diferente do que o meu amigo vai receber. Até porque cada um deles tem relações diferentes comigo, sentem coisas diferentes comigo. Então, praticar assertividade significa o quê? A gente tentar criar a melhor forma de falar com as pessoas, da maneira mais honesta possível, sendo mais verdadeiros que a gente pode com a gente mesmo, sem deixar de expor a nossa opinião e aquilo que a gente sente e ter a consciência de que a maneira como o outro vai absorver ou vai reagir não diz respeito a você se você fez a sua parte. Se você buscou falar da melhor maneira possível, se você está alinhado com aquilo que faz sentido para você e com a sua verdade, a partir dali, de como o outro vai lidar, de como o outro vai receber, de como o outro vai reagir, não está mais na sua alçada. E por que eu falo que isso aqui é tão importante? Porque muitas vezes a gente vai vestir a carapuça do bonzinho, de que temos que ser sempre bonzinhos, falar aquilo que as pessoas querem escutar, a gente tem medo de expor a nossa opinião, de sermos verdadeiros com aquilo que a gente sente, porque, ai, não vão gostar de mim, ai, vão me criticar, ai, se o amigo não quiser mais falar comigo, e se a mãe ficar chateada? E isso nos enfraquece, porque não é aquilo que o nosso coração quer, não é aquilo que faz sentido pra gente. Então, ser impecável com a nossa palavra, quando os toltecas estão trazendo isso, ou aqui, né, quando o Brandon tá trazendo de assertividade, é o quê? Está alinhado com o seu coração? É a sua verdade, é aquilo que você acredita? Então fala! Então fala e saiba separar aquilo que divide a sua verdade, a sua honestidade com como o outro vai reagir, como o outro vai responder. Aqui é onde a gente mais uma vez passa a sentir a autoestima, porque você passa a confiar em você. Porque você passa a saber que a sua verdade tem valor e você se sente ancorado no seu valor, você se sente ancorado naquilo que faz sentido para você e você não se mistura mais com a outra pessoa. Deixa a outra pessoa com o que é dela. A bagagem que as outras pessoas têm, gente, é delas. O nosso grande problema é porque a gente se mistura com a bagagem dos outros. A gente faz um emaranhado entre aquilo que a gente pensa e aquilo que o outro tem. E que o outro tem é dele, é da vida dele. Do mesmo jeito que o que você tem é seu, é da sua vida. Então, o máximo que você pode fazer por você é ser impecável com as suas verdades, ser impecável com a sua palavra e ser honesto, principalmente com você mesmo. Um pilar, mais um pilar, que eu acho importantíssimo, viva com propósito. E aqui pra mim é a mágica onde ele está, a minha tradução basicamente seria: não viva só de mundo concreto, viva também do seu mundo interno, do seu mundo simbólico, da sua parte espiritual. Porque quando a gente vai ler o que ele quer dizer com viva com propósito, é que ele tá falando quais são os seus hábitos do dia a dia. Você vive num piloto automático de simplesmente acordar, comer, trabalhar, tomar banho, comer e dormir? E todos os dias você vive dessa maneira? Em algum momento você se torna zumbi disso tudo, né? Em algum momento tudo isso vai ficar chato e a vida vai parecer sem sentido. Quando a gente
gente vive com um propósito, que ele quer dizer, o que tem além de tudo isso? Qual que é a sua fé? Onde é que você se ancora? O que está por trás desse pagar boleto? O que a vida quer trazer para você, além dessa rotina de piloto automática e que é chata e que todo mundo cansa em algum momento? Viver com um propósito é você perguntar para você mesmo quais são os seus sonhos, qual o seu propósito aqui. E aí você passa a ter uma vida não mais ancorada em acordar, comer, trabalhar, dormir, pagar boleto, mas sim em conquistar os seus objetivos, em conquistar os seus sonhos e com um propósito. Qual é o propósito que você quer vir cumprir? Qual é o propósito que você tem para oferecer aqui para a Terra? Então a vida se torna muito maior, muito mais mágica e com muito mais sentido. O último pilar que ele traz pra gente é pratique a integridade pessoal. E aqui eu faço uma primeira pergunta para vocês. Qual é o seu valor? Quais são os seus valores? Quem sabe faz ao vivo. Se você não souber responder essa pergunta muito rápida, eu acho que de tudo que eu trouxe aqui, o primeiro pilar que você tem aqui que estudar um pouco seja sobre os seus valores. Quais são os seus valores? Aline, eu não sei o que são valores. Valores são aquelas coisas que são suas e que você não abre mão. Que você sabe que se você fizer diferente, você vai se sentir mal. Vou dar um exemplo aqui. O meu valor é a honestidade. Se um dia eu for lá e não for sincera com alguém e eu falar uma coisa que não é o que eu tô sentindo, cara, aquilo vai acabar com o meu dia. Eu vou passar o dia ruminando aquilo, falando, ai, Aline, por que você não falou a verdade? Por que você não falou o que você estava sentindo? Por que você distorceu tudo isso só para o outro não ficar chateado? E eu vou dormir pensando naquilo, eu vou acordar. Por quê? Porque a honestidade é um valor para mim. Porque para mim, tudo aquilo que não respeita os meus sentimentos destrói o meu dia, acaba com o meu dia. Isso é a gente praticar a nossa integridade pessoal. É a gente saber o que é que faz sentido para você. Quais são os seus valores que você não pode abrir mão. E aqui a gente vai entender, cada um tem os seus valores. A gente compreende os valores de cada um, mas a gente passa a viver a nossa vida com base nos nossos valores. Então, se eu tenho um valor de honestidade, se eu tenho um valor de humildade, se eu tenho um valor de justiça, todas as vezes que eu estiver fazendo alguma coisa que não honre os meus valores, é como se fosse um termômetro para me dizer, você está no lugar errado. Você não está na sua linha, você não está no seu caminho de vida, porque olha aí, está te ferindo, está ferindo a sua justiça interna, está ferindo a sua honestidade interna, tá ferindo a sua humildade interna. E aí é aquilo que vai ficar pipocando e que vai fazer a gente se sentir horrível, que vai colocar a gente lá pra baixo. E aí pensem, toda vez que a gente tá falando de autoestima, a gente tá falando de lugares que a gente se sente confiante em quem a gente é ou que a gente tá se sentindo um cocô do cavalo bandido. Agora, voltem lá no começo do meu vídeo e juntem todos esses pilares que eu falei. Quando vocês analisarem cada pilar, você tem que se perguntar, aonde é que eu tô mais enfraquecido? Eu tô enfraquecido em falar a minha verdade, em praticar assertividade? Ou eu tô enfraquecido em me aceitar do jeito que eu sou? Eu tô enfraquecido em ser responsável pela minha vida? Ou eu tô enfraquecido com a minha integridade pessoal? Aonde é que você tá com as suas falhas? Aonde é que estão os seus deslizes? Porque aí o que a gente faz? De uma maneira muito mais objetiva, a gente consegue ir direto no ponto. Você vai falar assim, eu não tô sendo responsável com a minha vida. Ótimo! Pega esse material agora e vai trabalhar. Por que você não tá sendo responsável? O que você tá ganhando em ser a vítima? Ou se você falar pra mim, não, eu não tô sendo assertivo com as minhas palavras. Por que você tá com medo de ser honesto? Por que você não tá falando a verdade para as pessoas? Você está buscando reconhecimento, está buscando aprovação, e aí a gente começa a perceber todas as camadas que englobam eu ter ou eu não ter uma boa autoestima. E aí o que eu preciso fazer? Desenvolver, aprimorar, praticar cada um desses pilares para que cada vez mais você possa confiar em você mesmo. Pensem, se a gente juntar tudo isso que a gente falou, autorresponsabilidade, autoaceitação, assertividade, integridade pessoal, viver com propósito, viver no presente, todos esses pilares, eles vão trazer você para um lugar, que é qual o lugar? De confiar em você mesmo, de confiar de que você é capaz e de que você pode fazer. Sabe a diferença de pessoas que têm uma boa autoestima e não têm? As pessoas que têm uma boa autoestima, elas podem até não conseguir, elas podem errar,
mas elas vão lá e tentam. Elas vão lá e fazem, elas vão lá e falam. As pessoas que não têm uma boa autoestima, elas nem começam. Elas já acham que vai dar errado, que elas não vão conseguir, mas elas não tentam. Elas não fazem, elas não são honestas, elas não vivem no presente, elas não vivem com propósito, elas não buscam ser íntegras com elas mesmas. Essa é a diferença de pessoas com boa autoestima e pessoas com uma baixa autoestima. Então, quanto é que você confia em você? Quanto é que você confia de que você é capaz de viver a sua vida? E que sim, você vai errar, você vai acertar, mas isso é natural. Só que você foi lá e fez com consciência. Você escolheu você. E aí aqui pra mim é onde eu fecho esse vídeo com essa fala. Se você tem uma boa autoestima ou se você quer desenvolver a sua autoestima, escolha você. Quando a gente escolhe a gente em primeiro lugar, e aqui não é ser egoísta, não estou falando de egoísmo, eu estou falando da pessoa mais importante da sua vida. A pessoa mais importante da sua vida é você, não é ninguém mais. Quando você morrer, ou você for cremado, ou você for entrar lá no seu caixãozinho, é só você com você mesmo. Ninguém vai ser cremado junto, ninguém vai entrar no caixão com você. A sua vida é você quem dita, a sua vida é você quem escreve. Então tenha uma autoestima. Escolha você mesmo. Escolha você mesmo na hora de ser honesto. Escolha você mesmo na hora de ser íntegro. Escolha você mesmo na hora de ser honesto com as suas palavras. Escolha você mesmo na hora de ser responsável pela sua vida. Escolha você mesmo na hora de você viver com um propósito. Escolha você mesmo para se aceitar. Escolha você mesmo em qualquer momento, porque você é a pessoa mais importante de toda a sua jornada.